Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um live da Academia do Autismo. Como estamos? Estão me ouvindo bem aí vocês? Como que está hoje aí para vocês o som, a imagem? Boa noite, Renata. Vão dando joinha de vocês aí, pessoal que está entrando. Estamos aqui em mais um Corujão da Academia do Autismo, todas as quintas-feiras, às 11 horas, hoje pontualmente, às 23 horas. Estou aqui para trazer mais um assunto bem bacana, sempre lives curtos, até por conta do horário, né? Um horário escolhido aí para pegar o pessoal antes de ir para a cama, no final da rotina dia de semana. Então são lives curtos, objetivos, com muita dica prática, pouca teoria e muita prática mesmo. E hoje o tema escolhido foi um tema que foi muito pedido nos e-mails, nos comentários dos outros lives, que é como trabalhar o desfraude com crianças com autismo. Como trabalhar para conseguir essa fase que gera muita angústia, muita ansiedade para as famílias. Então, quem está nessa fase, preste mais atenção ainda, caneta e papel na mão, para anotar as dicas, tragam as dúvidas. Quem não está, compartilhe com quem vocês conhecem que pode estar passando por esse momento. E também, especialmente, os professores. Educação infantil, ensino fundamental 1 e os terapeutas, né, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, que vão ter que orientar em muitas famílias. Esse tema pode ser muito importante com dicas mais práticas mesmo, tá bom? Estou aqui com o Anjinho da academia, vou deixar ele aqui no lado para conseguir ter mais uma visão ampla. E vamos lá, o pessoal está entrando. Boa noite, Carlos, boa noite, Elisângela, Suelen, Aline Santos, boa noite. Boa noite para todo mundo aí que tá me assistindo. Todo mundo deu joinha e acredito que tá todo mundo ouvindo bem, né? O som tá bom, a imagem tá boa também, né? Pessoal, enquanto o pessoal tá entrando aí, tô vendo o número de acessos aumentando aqui gradativamente. Vou até entrar aqui que aí facilita para eu conseguir ver as mensagens de vocês. Enquanto isso, enquanto vocês estão entrando aí, eu vou deixar um convite para vocês, tá? Na próxima segunda-feira inicia a Semana da Família Azul, que é um evento online gratuito e o foco é totalmente na família, como trabalhar a questão do luto, a questão de prevenção do estresse, promoção de qualidade de vida, cuidar da família, cuidar das relações com o casal, com outros familiares, prevenir o estresse, ser um pai e uma mãe participativa, assumir a coordenação no tratamento do filho e como colocar a mão na massa para ajudar no desenvolvimento aí dos filhos. Então, são temas bem bacanas. Deixo o convite para todos, tá, que estão aí me assistindo para entrar no site, se inscrever para poder participar, tá bom? Boa noite, Cristiane, aqui da cidade vizinha de Rio das Ostras. Tudo bem, Cristiane? Boa noite, Daisy. Vamos lá então, gente. Hoje o tema desfraude de crianças com autismo. É um tema, uma fase um pouquinho difícil. A Joelma está perguntando aqui, gente, antes de eu começar, quando que nós teremos acesso à programação, os horários das palestras da Semana Azul? Joelma, vai chegar tudo no seu e-mail, tá? A partir de segunda-feira mesmo, você já vai receber o link de acesso ao ambiente virtual. Aí lá no ambiente virtual, o primeiro vídeo do primeiro dia já vai estar disponível e as datas dos outros vídeos também. E no próprio ambiente virtual você vai poder escrever as suas dúvidas que eu vou estar lá respondendo, trocando essas informações, tá bom? O link de acesso ao ambiente será enviado segunda-feira para todo mundo que entrou no site e se inscreveu, tá? Gente, vamos lá então. Desfraudar uma criança com autismo. Primeiro ponto, o que é o mais importante de tudo, tá? Paciência, perseverança e confiança. Se não tivermos isso, não vamos conseguir, porque não é uma fase fácil. Para todas as crianças já é uma fase um pouco complicada, se bem que algumas aí em uma semana já estão sem fraldas, mas de uma forma geral é uma fase aí que requer trabalho, dá trabalho essa fase, não adianta achar que vai ser fácil. Então a primeira dica já é essa, se não estamos num bom momento,
Se não temos o tempo suficiente para se dedicar para essa nova fase, adie um pouquinho. Porque quando for fazer, tem que fazer bem feito. Tem que se dedicar de corpo e alma nesse período, porque é um período realmente desgastante. É desgastante porque é uma mudança de hábito muito grande, e mudança de hábito requer repetição, requer erros por parte nossa, por parte da criança, que vão acontecer aí os deslizes. E é importante a gente ter muita paciência, é importante a perseverança para não desistir, né? Porque vai ser demorado e não tem um tempo certo para isso. E confiança, confiar que vai dar certas estratégias. Se não estiver dando certo, a gente altera uma coisinha ali, outra aqui, mas é importante confiar no trabalho, tá? Boa noite, Michele. Já chegou ali uma pergunta. Já passei por essa fase, mas porém ele não consegue ainda fazer cocô no vaso sanitário, nem mesmo em casa, somente no pinico. Ele criou esse hábito aí, né, de usar somente o pinico. Isso é muito comum, eles criarem hábitos. E o cocô geralmente é mais difícil mesmo que o xixi, que geralmente é o primeiro passo. Agora a ideia é tentar fazer uma transição de um para o outro. Muito importante é o apoio visual e o reforço, a valorização mesmo dos momentos que a gente conseguir colocar ele no vaso sanitário, porque em alguns lugares não vai ter, né, o pinico. É onde ele se sente mais à vontade, mas talvez algum brinquedinho novo que ele só possa usar quando ele senta no vaso, talvez um desenho especial que ele pode assistir quando ele está sentado no vaso, alguma motivação extra para ele trocar um ambiente pelo outro, tá? Sempre da maneira mais divertida e leve possível, tá bom? Vamos lá, gente. Depois disso, depois dessas dicas iniciais aí para vocês, paciência, persistência e confiança, nós vamos iniciar o desfraude de uma criança com autismo fazendo registros. Nós precisamos saber mais ou menos os horários que aquela criança faz xixi, os horários que ela faz cocô. Nós precisamos saber quantas vezes ela faz durante o dia, e precisamos também saber se ela já está com aquele espaçamento entre uma vez e outra grande o suficiente para que a gente possa fazer o desfraude, ou seja, ela já tem algum controle dos esfíncteres. Isso é muito importante. Geralmente ele na faixa de 2 anos e meio, é a fase aí, ó, que a gente já pode iniciar esse processo. Varia de criança para criança, mas se ela já consegue ter algum controle no xixi, já é o momento da gente iniciar esse processo, tá? Então a gente vai registrar ali os principais momentos. Depois que a gente vai registrar, nós vamos tirar a fralda. Esse é um ponto que muita gente faz errado. Então eu vou dizer para vocês, já assim, de cara, tem que tirar. Tem que tirar a fralda. É muito difícil para a criança essa rotina sem regras, né? Eu fico com a fralda com a mamãe, mas eu não fico com o papai. Eu tiro a fralda em casa, mas eu uso na escola. Eu não uso durante o dia, mas eu uso à noite. É muito complicado essa rotina para a criança. Isso atrasa muito o desfraude. É muito comum eles que já têm o hábito de fazer o xixi na fralda, é muito comum eles manterem esse hábito, segurar ao máximo e quando tiver com a fralda fazer. E aí eles estão aprendendo o que, gente? Eles estão aprendendo cada vez mais que só pode fazer xixi na fralda. Então eles vão segurando e fazem quando estão com a fralda. Vão segurando e fazem quando estão com a fralda. E aí você vai ter que trabalhar para mudar esse comportamento. Então as coisas começam a ficar mais complicadas. Então é muito importante conversar com a escola, conversar com todas as pessoas que ficam com a criança sobre esse período, e depois a gente retira a fralda, tá? A Angélica está dizendo aqui que, ainda que não tenha entendido a função do vaso, a filha dela segura, mas não faz no vaso. Estamos nos primeiros passos aí, Angélica. Esse é o primeiro passo mesmo, essa dificuldade inicial aí de que ela não compreende ainda bem a função do vaso e segura, mas não faz ainda no vaso. É por isso que é importante os registros. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar a fralda de vez, tá? O que pode ser feito nessa fase, principalmente com as crianças que têm dificuldades de sono,
No período noturno, muitas crianças, se a gente acordar elas para levar no banheiro, ela não dorme mais, né, por conta do distúrbio de sono, e aí vai prejudicar toda a família. Aí o que a gente pode fazer quando a criança dormir, a gente coloca a fralda e antes dela acordar, a gente retira, tá? Isso não vai prejudicar o ensino porque ela não vai ter a percepção de que ela está com a fralda. Se por acaso ela acordou antes que você, assim que você acordar, você já retira a fralda dela, tá? Porque se você começar a acordar a criança, ela não vai conseguir dormir de novo e aí sim vai atrapalhar outras áreas, inclusive familiares, né? Ninguém fica bem sem dormir bem. Então aí você pode manter a fralda só nesse período da madrugada, tá bom? Mas no restante do dia tira a fralda, já tem os registros dos horários e aí nós vamos fazer aqui a dúvida da Angélica. Como criar esse hábito? Nós vamos colocar a criança no vaso 5 minutinhos antes daqueles horários que a gente registrou. Então se mais ou menos ela faz xixi de hora em hora, 5 minutos antes eu dou algum líquido para ela e eu coloco ela no vaso. E aí eu vou colocar ou no vaso com redutor ou no troninho, de uma maneira mais leve e divertida possível. Eu posso usar brinquedos específicos para esse momento, que ela só pode brincar quando ela está ali. Eu posso cantar para ela, eu posso brincar, bater palminha com ela, ficar ali com ela. Eu posso dar o exemplo, usar o vaso com ela observando, com ela olhando mesmo, para ela aprender essa função do vaso, tá? Tudo isso para motivar ela a ficar ali no vaso. Ela vai fazer xixi nas primeiras vezes que for para o vaso? Dificilmente. Pode até ser que faça, mas é difícil, porque ela ainda não compreendeu a função. Por isso que é importante lá a palavrinha mágica: paciência e perseverança. É preciso colocar ela sempre nesses horários, principalmente nos primeiros dias, e aí liga a torneira, dá líquido antes. Se ela não fez, elogia igual, espera passar um pouquinho, coloca de novo, e aí em algum momento ela vai fazer o xixi ali no vaso. Quando ela fizer, aí é o momento de elogiar, parabenizar, valorizar esse acerto dela. Por quê? Porque é pela motivação, depois do que acontece, que nós criamos um novo hábito. Então, ela fez o xixi no vaso, mesmo que sem ter ainda a noção de que seria ali que deveria ter feito o xixi. Ela estava com vontade, estava sentada ali, ela fez. Você vai elogiar, você vai parabenizar, pode dar uma recompensazinha para ela, e aí ela vai percebendo que, olha, é por aqui que eu vou. Então a gente vai substituindo um comportamento por outro, porque a gente percebe que um é mais funcionalmente aceito pelos pares, pela sociedade, e aí o outro vai ficando para trás. O que vai ser mais valorizado? Fazer xixi no chão ou fazer xixi no vaso? No vaso. E aí ela vai trocando um por outro gradativamente. Lógico que vão continuar acontecendo deslizes, mas se ela fazia no início 10% das vezes no vaso e 90% fora do vaso, esses números vão mudando, até que fique 90% no vaso e 10% fora dele, e até que a gente consiga alcançar a totalidade, tá bom? Desculpa, a gente está chegando muitas perguntas e algumas delas eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas eu vou responder todo mundo assim que finalizar o live e amanhã também eu vou estar respondendo. Agora eu estou vendo aqui a da Joelma. Está falando que o filho dela tem muita resistência em sentar no vaso, conseguindo xixi em pé, mas na hora do cocô ele corre para o vaso, mas tem que fazer em pé igual o xixi. É uma outra resistência muito comum, Joelma, esse tipo de resistência. Eles aprendem uma forma e aí é difícil de você conseguir mudar o comportamento, por conta dos interesses restritos, do padrão de comportamento repetitivo. Existem crianças que fazem o contrário, aprendem a fazer o xixi sentado e depois para você ensinar a fazer em pé é mais complicado, os meninos, né? É uma outra aprendizagem que requer de novo paciência, perseverança. É importante para ele aprender a sentar porque fica mais funcional, né, para ele em diversos ambientes. Então a gente pode traçar aí sim alguma estratégia para fazer essa transição, tá? Sempre elogiando bastante, dando exemplo e elogiando bastante o acerto. Aí agora, gente, entra mais uma coisinha
que eu não falei ainda e que é muito importante para vocês nesse momento. Como que as crianças vão aprender a função do vaso, a função do uso do banheiro? Com as outras crianças, como que nós fazemos? Geralmente nós explicamos para ela verbalmente, né? Cantamos uma musiquinha, explicamos para ela de uma forma lúdica, damos o exemplo pela imitação e a criança já aprendeu, né, o que se faz no banheiro. Com as crianças com autismo, por conta da dificuldade de linguagem, também a linguagem receptiva, né, o comportamento de ouvinte, é muito importante nós usarmos o apoio visual, tá? O apoio visual para mostrar essa função. A Alcélia está falando que o filho dela não fala e não sinaliza quando quer cocô. Quando vejo, já fez na fralda. Então, Alcélia, é sobre isso mesmo que eu estou falando. Agora, é importante para essas crianças que ainda não falam, que aí vão ter uma dificuldade na linguagem receptiva também, é importante usar muito o apoio visual. As histórias sociais. Assim que acabar o live, eu vou disponibilizar uma aqui na página do Facebook da Academia do Autismo, uma história social sobre cocô, para crianças um pouquinho mais velhas. E eu vou deixar para vocês as histórias sociais que nós criamos, que ensinam, entre outras coisas, os usos do banheiro. O que é história social? É uma história com imagens que vai ensinar para a criança onde que ela deve fazer o xixi, aonde que ela deve fazer o cocô e por quê. Sempre com o apoio das imagens, que eles aprendem muito mais dessa forma, como vocês já devem saber, né? Então é muito importante esse apoio visual, porque nós vamos estar ensinando aquilo que para outras crianças a gente ia ensinar só verbalmente. Então é importante pegar essa história visual, colocar lá no banheiro, pode colocar foto dele sentado no vaso ou em pé fazendo xixi na porta do banheiro, até para ele sinalizar quando ele quer. A gente pode criar um cartãozinho da hora dele no banheiro, então esse cartão fica num determinado lugar da casa, ele pega esse cartão e nos entrega quando ele quer ir para o banheiro. Ou seja, ele começa a sinalizar isso de uma maneira mais funcional, tá? Então tem várias formas aí, sempre com apoio visual. A Paula diz que a filha dela tem 4 anos, já desfraldou com 2,5 e agora começou a fazer na calça de novo. O que eu devo fazer? Vamos lá, Ana Paula. Vai ser importante, antes disso, boa noite a Emília, lá do Rio Grande do Sul, meu estado natal. Boa noite, um abraço aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Ana Paula, vai ser importante a gente descobrir que função está tendo isso, tá? Cada caso é um caso, não tem como eu saber sem fazer a avaliação, sem conhecer a criança, mas a gente sabe que o comportamento ele não é desaprendido. Outros comportamentos vêm por uma outra função, pode ser que seja uma função até para chamar atenção em alguns momentos, isso é muito comum com crianças, não só com crianças com autismo, com crianças de uma forma geral. E pode ser que alguma questão, alguma outra alteração sensorial deixou ela um pouquinho. Ela ou ele, desculpa, não consegui ler ali se era menino ou menina. Mas pode ser que alguma questão sensorial tenha deixado ele um pouquinho mais hiperativo, um pouquinho mais sem o controle tanto como ele tinha antes. E aí essas alterações no organismo fizeram com que ele passasse a apresentar o comportamento que não apresentava. Então teria que avaliar bem aí o que pode ter acontecido, mas converse com seus terapeutas que eles vão ter que ajudar a traçar uma estratégia para reverter isso, tá bom? Michele está falando que o filho dela faz xixi no vaso na escola, mas em casa se recusa a sentar no vaso. Vai direto para o box do banheiro e quer tomar banho. Alguma dica? Então, Michele, provavelmente na escola ele não tomava o banho. Provavelmente. Então ele teve que mudar um comportamento porque o ambiente se apresentou de uma forma diferente. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que traçar uma estratégia em casa para que o ir para o banheiro, que é muito mais prazeroso para ele, acalma mais o banheiro, tem a água caindo, e é um hábito que ele já criou, para que o sentar no vaso seja mais convidativo do que o ir para o banheiro. Então é importante a gente tentar traçar essa estratégia. Como fazer o sentar no vaso ser mais convidativo para ele
do que o que ele já vem fazendo e que vem dando certo para ele, porque ele está satisfazendo a necessidade dele da melhor maneira que ele espera ali e está sentindo o prazer da água caindo, do chuveiro, de facilitar as coisas. Então, é importante o uso da história social, mas é mais importante a gente tentar traçar alguma estratégia com brinquedos novos, tentar traçar alguma estratégia com algum jogo. E também observar muito quando ele estiver no box, quando perceber os primeiros sinais, colocar ele sentado e aí depois que ele estiver no vaso sentado, levar ele para o box, para que ele associe que ele pode até tomar o banho depois, mas que o xixi e o cocô é no vaso, tá bom? A Letícia está falando aqui, como faço para aumentar os intervalos do xixi, está de 30 em 30 minutos e ainda não sabe pedir. Quantos anos, Letícia? Manda para mim aqui, só para eu saber se já tem o controle do esfíncter ou não, porque de 30 em 30 minutos fica mais complicado de você conseguir fazer esse trabalho aqui. É muito importante também avaliar outras questões, tá? Alguns medicamentos podem fazer a criança perder um pouquinho o controle ou fazer mais xixi. Então pode ser alguma questão medicamentosa, pode ser até alguma questão orgânica mesmo que tenha que avaliar. Então é importante a gente saber tudo isso, né, antes de traçar alguma estratégia. Como eu disse, gente, o autismo, cada caso é um caso, tá? Sempre, sempre individual. Silvana Freitas, boa noite. O filho dela tem 7 anos e não come comida. Silvana, a seletividade alimentar é um tema que está sendo muito pedido. Vai estar no simpósio de autismo que vai ocorrer em março. Uma das principais terapeutas da área, tá? A Cíntia vai estar palestrando lá sobre o tema. Uma das principais, não, a principal profissional que trabalha com seletividade alimentar no país. Ela vai estar no simpósio e eu vou fazer um live sobre o tema também, tá? Se não for semana que vem, talvez na outra. Em algum momento a gente vai fazer esse live para falar sobre a seletividade alimentar, como trabalhar ela, tá bom? Gente, vamos lá, mais alguma sugestão, mais alguma dúvida que eu tinha para passar aqui para vocês? Basicamente era isso, tá? Uma outra coisa que é importante não há um tempo certo para esse trabalho, tá? Tem crianças que conseguem fazer esse trabalho com 1 mês, tem crianças que vão fazer com 1 ano, ou até mais. O importante é você saber que está tendo evolução. Se não estiver tendo nenhuma evolução, aí a gente tem que rever a estratégia, tá? Mas o tempo é a criança que vai dizer. O que é importante é eu saber assim, bom, ele fazia xixi e cocô sempre fora do vaso. Agora 10% ele está fazendo no vaso. Houve evolução. Bacana, então estamos no caminho certo. Aí a gente vai elogiando bastante, valorizando bastante as vezes que ele fizer, que vai aumentando com o tempo. Agora, se não está tendo mudança nenhuma, aí a gente tem que rever alguma estratégia de novo, tá? A Angélica está falando de repetir as anotações do horário, que ela perdeu essa parte. Então, Angélica, de uma forma bem resumida, o início do trabalho começa com os registros. Registrar os horários que a criança faz xixi e faz cocô durante uma semana, registrando esses horários, a criança ainda com a fralda, para que depois a gente possa traçar as estratégias. Além de registrar os horários, é importante também perceber os sinais que a criança emite. Se a criança fica mais agitada, se ela começa a se coçar, se ela começa a tocar ali na genitália, o que ela faz quando ela está com vontade. Isso vai ser importante também para que você possa colocar ela no vaso, no troninho, nos momentos chaves, que são os momentos que aumentam as chances dela fazer o xixi ali no vaso, e aí você vai elogiando, valorizando, dando recompensa. Você pode criar para aquelas crianças que têm um funcionamento cognitivo melhor, um entendimento melhor. Você pode criar um quadro de reforço, dando uma estrelinha por cada acerto, e aí quando ela fecha 3 estrelinhas, 5 estrelinhas, você valoriza bastante isso. Isso funciona bem com crianças que têm um desenvolvimento intelectual melhor, e aquelas crianças que não compreendem tão bem ali a função disso, o reforço tem que ser mais imediato, tem que ser na hora. A criança fez o xixi, você parabeniza, dá alguma coisa que ela gosta, um brinquedo, uma balinha, um pirulito, enfim, alguma coisa que vai motivar a criança a seguir aquele comportamento. Lembre-se sempre, gente, todo comportamento tem uma consequência positiva, tende a ocorrer de novo.
Então, tudo aquilo que a criança faz e que é bacana, que a gente acha que está no caminho certo, nós não podemos deixar de elogiar, de mostrar o quanto nós estamos felizes, de abraçar, de beijar, de dar um que depois que ela fizer esse comportamento. Por quê? Porque aí a gente está aumentando as chances desse comportamento ocorrer de novo. Tá bom? E aí, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que vai tornar mais fácil esse trabalho de destraudar essa criança com autismo. Mais uma pergunta aqui da Monique. Está falando que o filho dela tem 5 anos, faz xixi no vaso, mas o cocô só quer fazer na cueca. O que fazer? Muito comum também, gente. O primeiro passo é o xixi. O segundo passo é o cocô. Tá? O cocô já é um pouquinho mais complicado. A Monique está aí nessa transição de um passo para o outro. 5 anos é uma idade que realmente é comum essa transição nessa idade. A gente vai ter que usar as histórias sociais, Monique. Eu vou deixar aqui, agora a página, assim que acabar o live, eu vou deixar algumas imagens de uma história social para você mostrar para ele, tá? Você vai mostrar ali a história do cocô, aonde que faz o cocô, você vai pegar uma foto ou algumas imagens, algum desenho e vai todos os dias ir mostrando para ele e você vai anotar os horários que ele está fazendo cocô na cueca. Por quê? Porque aí você vai saber qual horário que você precisa colocar ele. Principalmente o cocô tem um relógio biológico mais certinho. Geralmente as pessoas têm já esse relógio biológico mais organizado. Então você sabendo os horários, 5 minutos antes, 10 minutos antes, você coloca ele no vaso, brinca com ele, fica ali sentado, tira um tempo para isso mesmo, senta com ele ali do lado, fica brincando, cantando, mostra um desenho, leva os itens de interesse dele, mostra a história social sempre que você for levar ele. E aí, em algum momento, ele vai fazer no vaso. E aí, quando ele fizer no vaso, é o momento de elogiar bastante e de mostrar que estamos no caminho certo. Tá bom? Altério, agradecendo aqui, agradeço a presença de todos, gente. Quem eu não conseguir responder aqui, porque as perguntas vão passando, vão sumindo, né? Então não tem como, vou parar aqui para voltar em algumas perguntas, tá? Aquelas que passaram rápidas, passaram mesmo. Mas fechando aqui, eu vou responder todos por escrito, tá bom? E se surgir mais alguma dúvida, também pode me enviar perguntas, tanto por aqui quanto no e-mail, que eu estou sempre respondendo, praticamente todos os dias eu respondo e-mail, eu peço sempre um prazo de 48 horas, mas quase todos os dias eu estou respondendo os e-mails, tá bom? Vou deixar também, junto com a história social, um texto sobre o desfraude de crianças com autismo, que eu acho que pode ajudar bastante, tá bom? E aí vocês vão compilando todo esse material, vão colocando em prática e não deixando de ter paciência, perseverança e confiança, tá? Gente, não esqueçam então, segunda-feira inicia a Semana da Família Azul. Se você ainda não se cadastrou, entra no site, gratuito e online. Todo mundo não tem por que não participar, tá? Vai ser bem legal, o material já está preparado, já gravei algumas aulas e na segunda-feira estarei lá de corpo e alma para levar esse conhecimento para vocês, tá bom? Tem muitas novidades também, material que eu vou estar enviando junto com as aulas, então vai ser um conteúdo bem aprofundado para todo mundo que se interessa na área. Bom, gente, um grande abraço, hora de dormir, boa noite para todo mundo e até quinta-feira que vem, às 23 horas, aqui na página da Academia do Autismo, tá bom? Grande abraço então, vejo vocês lá. Tchau!